Boa noite, já são 109 casos confirmados por coronavírus no Rio. A boa notícia é que não há registro de novas mortes no estado. E para ajudar no isolamento, a PM vai passar a fiscalizar os transportes públicos. E o secretário de Saúde voltou a falar sobre a importância de ficar em casa, mas apesar disso, alguns idosos ainda descumprem a medida e circulam pelas ruas da cidade. E enquanto alguns se solidarizam para ajudar o próximo, outros se aproveitam do momento para enganar a população, vendendo álcool gel falsificado. E hoje tem a volta do Divirta-se com dicas culturais para você aproveitar do sofá de casa. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Estado e município adotaram novas medidas para combater o novo coronavírus. Hoje ficou decidido que a Polícia Militar vai fazer barreiras físicas nos transportes como metrô, trens e barcas para liberar somente quem precisa sair para trabalhar. O BRT, por exemplo, não vai funcionar durante todo o fim de semana. Até agora, a pandemia já fez 2 vítimas fatais no estado, fora os 109 casos confirmados. Hoje, o secretário de Saúde, Edmar Santos, falou com a nossa equipe. Tudo que a gente está falando de restrição de mobilidade, estamos falando de restrição de mobilidade de pessoas, para que elas não sirvam como vetores de transferência do vírus de uma região muito contaminada para uma região ainda não contaminada ou pouco contaminada. Toda a cadeia de suprimento de alimentos, de remédios, de produtos essenciais, está mantida no nosso desenho de transporte, exatamente o que hoje o secretário de Transporte está fazendo junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente estimar exatamente quem pode ou não pegar esse transporte. Então, como regra, estão bloqueados, mas, por exemplo, profissionais de saúde vão ter que se locomover, forças de segurança vão ter que se locomover, e algumas outras profissões que são essenciais nas suas atividades. Então, temos esse cuidado. A gente tem uma grande circulação do vírus, uma zona de alto risco na capital do Rio de Janeiro, não é? E a gente quer lentificar a velocidade com que o vírus vai se transmitir para a Baixada Fluminense, que tem um bolsão grande de pessoas, são 4 milhões de pessoas. São Gonçalo, sozinho, já tem mais 1,5 milhão de pessoas. Então, quanto mais lento o vírus se propagar para as outras áreas, menor vai ser o pico da nossa curva, a gente vai conseguir aquele achatamento e, com isso, vai conseguir adequar as condições de atendimento à população com segurança. Então, hoje, o estado do Rio de Janeiro, na verdade, está com 3 zonas. Capital, isolada de metropolitana, e essa isolada do interior. A estimativa é que medidas duras como essa, em 2 semanas, você começa a reduzir a curva de ascensão do vírus, mas a Itália está demorando mais de 3 semanas e não consegue frear a epidemia. Então é preciso que a gente tenha coragem de fazer no momento certo, traz dificuldade, transtorno para a vida de todos, traz problemas de natureza também econômica, financeira, mas são medidas que terão que acontecer a qualquer momento, então que a gente faça mais cedo e que os prejuízos sejam menores, especialmente da vida das pessoas, que é o mais caro a todas. Os idosos, principal grupo de risco do novo coronavírus, têm desrespeitado a ordem de ficar em casa durante a pandemia. A repórter Natasha Franco está ao vivo e tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Bom, pelo visto, não está difícil de encontrar pessoas com mais de 60 anos nas ruas, não é isso? Exatamente, Yasmin. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui no centro da cidade, mas as nossas equipes andaram por vários pontos da capital fluminense. A gente encontrou muitos idosos ainda em Copacabana e em outras regiões circulando normalmente. A gente volta a lembrar, Yasmin, que a regra é para que as pessoas fiquem em casa. Não é descer para caminhar, não é descer para tomar uma água, não é descer para tomar um coco, é literalmente isolamento social, ficar dentro de casa. E aí, nesse caso, Yasmin, quando os idosos acabam se expondo mais, o risco deles serem contaminados e automaticamente chegarem à questão da gravidade dessa doença é muito maior. Por isso, a gente volta a pedir, Yasmin, para que as pessoas fiquem em casa. Sou eu, você ou todas as outras pessoas da nossa família ficando em casa, que vai fazer com que os idosos também sejam protegidos. E aí, Yasmin, vale aquela questão de você ter uma responsabilidade social e um cuidado com o idoso.
Se tem um idoso ali perto da sua casa, seu vizinho, pergunta a ele se ele não quer que você faça a compra do mercado, a compra na farmácia, para que ele não precise sair de casa para esses itens de necessidade básica. Então, nesse momento de pandemia, Yasmin, a regra realmente é que as pessoas fiquem em casa. A gente acabou de escutar o secretário estadual de saúde falando que é esse isolamento, são essas barreiras que estão acontecendo em toda a cidade, principalmente aqui na capital, onde a gente tem o maior número de infectados. São esses isolamentos que vão fazer com que o pico da doença seja mais brando e a gente consiga evitar casos muito mais drásticos, como o que está acontecendo na Itália. A gente lembra mais uma vez, Yasmin, os 2 mortos aqui no Rio eram idosos. Então, gente, vamos ficar em casa, né? Com certeza, Natasha, o recado está dado. E no combate ao novo coronavírus, manter os hábitos de higiene pessoal até é tarefa fundamental para todos. Mas para moradores de favelas, isso fica difícil quando há falta d'água. O Jean mora há 6 anos na Rocinha, na zona sul do Rio, numa região onde sempre falta água. A última vez que a caixa encheu há uma semana foi com esta água impossível de ser usada. Para completar, a mulher dele foi diagnosticada com uma infecção respiratória e está de quarentena em casa. Se você não tiver um mínimo possível, que é ser uma água decente, para você poder fazer as coisas básicas, como é que você vai se tratar? Se cuidar conforme o governo está mandando a gente fazer. Na maior favela do país, o abastecimento de água e o saneamento só chegaram na parte baixa. Lá em cima, a situação é como na casa do Jean. A disposição das moradias também preocupa. Muitas estão aglomeradas em becos, o que dificulta a circulação do ar. O problema é vivido por quase 2 milhões de pessoas que moram nas comunidades do Rio. Sempre tem moradores que moram com uma família. Então, uma casa de 1 quarto que mora 5, 6 pessoas. Uma casa de 2 quartos que às vezes chega a morar até 10 pessoas dentro da casa. A preocupação é enorme por conta desse vírus, né? As pessoas podem tossir, podem... sabe, a pessoa está muito... assim, com medo. Este médico acompanhou de perto as medidas emergenciais tomadas para barrar a epidemia do ebola no continente africano em 2012. Para ele, as ações de prevenção podem ser usadas aqui. Galões de plástico que possam ser colocados em lugares estratégicos com água e uma torneirinha e o sabão do lado, né? Então essa seria a água seria reposta regularmente, né? Ou conforme o uso, e aproveitaria esses espaços para informação, para educação sanitária. Sobre a falta de água na Rocinha, a SEDAI afirmou que técnicos já realizaram reparo no sistema que atende a comunidade e que o abastecimento já está sendo normalizado. E em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, muita gente está se solidarizando com a situação e buscando formas de fazer o bem e ajudar ao próximo. Esse comunicado é para você, idoso. Caso precise de alguma coisa da farmácia, da padaria ou do supermercado, pode me avisar que eu posso ir para vocês. O recado de Annelise está dado e colado na parede, bem ao lado do elevador do prédio em que mora, no centro do Rio. Com as aulas suspensas por conta da pandemia do coronavírus, ela resolveu se colocar à disposição depois que percebeu que muitos vizinhos, principalmente idosos, que fazem parte do grupo de risco, continuam saindo de casa, contrariando as recomendações das autoridades. E a gente fica meio, nossa, o que eu posso fazer? Não posso sair. E aí isso é uma forma de eu poder me sentir útil ajudando e poder tentar ajudar, nem que seja um pouquinho, para que as coisas se encaminhem para um final feliz, enfim, uma situação melhor do que a gente está vivendo hoje. Com as orientações de isolamento domiciliar, vale de tudo dentro do possível para ajudar quem está em casa precisando de algo. E atitudes como a de Annelise, por exemplo, têm se espalhado por todo o país. Há uma forma de apoiar quem está em casa e também de fazer o bem à saúde mental em tempos de quarentena. Tentem ajudar de uma maneira segura para si e para os seus, porque assim a gente está espalhando empatia, solidariedade, né? Esse compartilhar, né, dessas emoções, desses pensamentos, mas ao mesmo tempo a gente também está cuidando da saúde, né? Então isso é muito importante. E enquanto algumas pessoas fazem o bem, outras se aproveitam do momento para enganar a população com álcool gel falsificado.
As embalagens não têm nem mesmo identificação. São frascos de vários tamanhos e alguns têm até válvula para bombear o líquido. Mas lá dentro, ao invés de álcool em gel a 70%, como recomendado pelas autoridades sanitárias, tem outros tipos de mistura, como, por exemplo, álcool para acender churrasqueira. As apreensões foram feitas pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal da Prefeitura do Rio. Nós conseguimos essas apreensões na Tijuca, no centro, Bangu, Campo Grande, Catete, então está meio que espalhado, não tem uma concentração. Hoje mesmo, com o centro da cidade quase deserto, ainda encontramos algumas bancas vendendo álcool e embalagens sem nenhuma identificação. Mas a questão vai bem além de se aproveitar da demanda para se dar bem. Quem for pego vendendo álcool em gel ou qualquer outro tipo de álcool sem nenhuma autorização pode ir direto para a delegacia e responder por crime contra a saúde pública. Essa semana, 4 pessoas foram detidas vendendo álcool em gel ilegalmente só pela Guarda Municipal aqui do Rio. As ações já retiraram mais de 800 frascos das ruas. Você olhando, aos olhos nus você percebe a impureza dentro do frasco. Você percebe que os frascos são usados. Você percebe realmente que não existe ali um controle nenhum de qualidade. Para quem encontrar pontos de venda ilegal e quiser denunciar, além do Disque Denúncia no 2253-1177, pode ligar para o 1746, o canal de atendimento ao público aqui na capital. O Disque Denúncia registrou um aumento nas ligações sobre o coronavírus. As reclamações revelam o descumprimento das orientações para a contenção da pandemia. Um levantamento feito pelo Disque Denúncia mostrou que na última semana quase 70% das ligações foram sobre o coronavírus. Reclamações sobre pessoas e estabelecimentos que não estariam respeitando as recomendações feitas pelas autoridades de saúde. De sexta-feira passada até ontem, o Disque Denúncia registrou 452 ligações. Só ontem, quinta-feira, foram 239. A coordenadora operacional do Disque Denúncia, Adriana Nunes, falou com a gente sobre as principais queixas e também onde elas se concentram em todo o estado do Rio de Janeiro. Dos assuntos mais denunciados estão relacionados à suspeita de pessoas contaminadas não respeitando a quarentena, lotações em transportes públicos, cobranças abusivas em relação a produtos como álcool em gel e máscaras e estabelecimentos comerciais que não estão respeitando as orientações estabelecidas. É muito importante agora, nesse momento, que as pessoas tenham consciência, se vê alguma coisa errada que fuja às determinações dos órgãos de saúde, que procure o canal de denúncia através dos 2253-1177. Pode, se estiver fora da cidade do Rio de Janeiro, ligar através do 0300-253-1177. Nesse momento, o mais importante que você pode fazer é se preservar. E a seguir, a gente fala do Hemorrio, que está funcionando um esquema especial para reforçar o banco de sangue. Um dos setores diretamente atingidos pelo novo coronavírus é o turismo. Os hotéis estão vazios e os cancelamentos já chegam a 90%. Nos aeroportos, o panorama não muda e os saguões com pouca movimentação. Sexta-feira costumava ser dia de aeroportos cheios, mas o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, hoje estava com pouco movimento. Vanessa foi pega de surpresa pelas restrições enquanto passava férias com a família na Bahia. Nós tivemos que comprar passagens expressas porque teve nosso novo decreto, né, de cancelamento. Meu voo estava para amanhã, então tive que antecipar o voo. Este biólogo viajou no início da semana para Brasília. Faria um concurso público que foi cancelado e antecipou a volta para o Rio. Voo muito vazio, poucas pessoas, as pessoas, pelo menos assim dentro do voo também tem um pouco de consciência, acaba ficando mais afastado. O setor aéreo é um dos mais atingidos pela pandemia. Depois do fechamento das fronteiras terrestres, hoje veio a portaria do governo federal restringindo a entrada de estrangeiros no Brasil por voos internacionais. Brasileiros podem entrar, assim como pessoas que venham se reunir com um parente brasileiro e casos especiais autorizados. Para socorrer as companhias aéreas, o governo anunciou medidas como mais prazo para o pagamento de impostos e também para o reembolso de passagens aos clientes. Para tentar evitar demissões, Gol, Latam e Azul anunciaram que estão negociando licenças não remuneradas com os funcionários, além da redução da jornada e de salários. Junto com o setor aéreo, o turismo contabiliza prejuízos.
Assim como muitos lugares pelo mundo, o Rio de Janeiro fechou as atrações turísticas. Inicialmente, algumas por iniciativa própria, como foi o caso do bondinho do Pão de Açúcar. Depois, todas por decreto. Sem gente circulando, os hotéis também ficam vazios. Os cancelamentos chegam a 90% e já tem funcionário sendo dispensado. Estão reduzindo o custo. E eu entrei no meio da redução. A mesma rede decidiu fechar um hotel inteiro na zona norte da cidade. Para que outros 380 mil funcionários de hotelaria não tenham o mesmo destino, o Ministério do Turismo quer a suspensão dos contratos de trabalho sem demissão, mas dando direito ao seguro-desemprego. Durante a semana, circulou nas redes sociais a informação de que a Ambev produziria frasco de gel para distribuir nos hospitais. E para você que duvidou, não é fake news. A Juliana Neves esteve na fábrica da cervejaria em Piraí, no sul do estado, e conta pra gente. O aumento da procura fez o álcool gel desaparecer das prateleiras de farmácias e supermercados. O item é essencial em hospitais e unidades de saúde. Para atender a demanda, esta cervejaria em Piraí, no sul do estado do Rio, resolveu usar sua matéria-prima para fabricar o produto que será distribuído gratuitamente. A gente está tirando o álcool que vem das nossas cervejas, usando as embalagens que vêm dos nossos refrigerantes para produzir 500 mil unidades de álcool gel, que vão ser doadas para os hospitais públicos nos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As cidades foram escolhidas pela concentração de casos do novo coronavírus. Cada hospital público irá receber 5 mil unidades. Essa fábrica produz 12 tipos de cerveja, mas hoje só uma nos interessa. É a cerveja sem álcool. Isso porque, para chegar na mesa do consumidor com 0 teor alcoólico, ela tem todo o álcool cervejeiro retirado. É essa substância aqui que sobra e lá na frente vai se transformar no gel que tanta gente tem procurado. Antes, o álcool retirado da cerveja passa por tanques e torres de purificação e concentração até virar uma base de etanol. Depois, essa base sai da fábrica ainda na forma líquida e é enviada para o interior de São Paulo para ser transformada em gel. Eu espero que essa ação possa ajudar e proteger muitos brasileiros, que a gente ainda possa fazer muito mais pelo nosso país. E o Hemorrio já está funcionando no esquema especial de coleta de sangue para atender doadores e reforçar o banco, que anda em baixa nesse período de pandemia. A coleta itinerante é só uma das iniciativas para conter o baixo estoque durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as estratégias estão coletas externas em quartéis e batalhões, restrições de caravanas ou grandes grupos no salão de doadores da unidade, além da identificação de visitantes sintomáticos que possam ter potencial de transmissão do coronavírus. O principal objetivo da ação é evitar a baixa no estoque do Hemorrio. Só para você ter ideia, na última segunda-feira houve uma redução em 50% no número de doadores. Em todo o estado, a queda foi de pelo menos 80% no número de bolsas coletadas. E claro, isso tem a ver com o fato que as pessoas têm a recomendação absolutamente correta de não sair de casa. Só que há algumas exceções, uma das exceções que inclusive a Organização Mundial de Saúde, o ministro da Saúde, todos têm dito que para doar sangue as pessoas podem sair. Os postos itinerantes também vão se estender a cidades que não possuem hemocentros, como Petrópolis, Belford Roxo e Nilópolis. Renato já é doador há 10 anos. Já estava há dias em casa, mas hoje saiu rapidinho para doar sangue. De 3 meses, 4 meses eu faço a doação. E dessa vez, por conta da necessidade de ajudar, a gente vendo a divulgação que é necessário, o pessoal está precisando, diminuiu a doação em função de o pessoal não estar querendo se deslocar. Eu, como tenho oportunidade, vim aqui para realmente ajudar o próximo. E no próximo bloco tem o Divirta-se com dicas culturais para curtir no sofá de casa. Hora de saber como fica a previsão do tempo com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Olá, boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. E o primeiro dia do outono termina com chuva no Rio de Janeiro por causa da chegada de uma frente fria.
E amanhã, o sábado, vai ser mais um dia de céu carregado. E atenção, porque trata-se de uma chuva volumosa e persistente e que, portanto, traz o risco para alagamentos e até queda de barreiras. Em relação à temperatura, ela diminui um pouco, sobretudo no centro e sul do estado. Na capital fluminense, vai fazer 26 graus no sábado, com chuva a qualquer hora. Domingo, com máxima de 25 graus, também com chuva. Só na segunda-feira que o tempo fica mais firme, mas ainda com temperatura mais amena. A máxima prevista é de 24 graus. Terça-feira, 25 e quarta-feira também com tempo firme e máxima de 25 graus. A recomendação é não ir às ruas. No Divirta-se de hoje, nós trazemos dicas culturais que vão ajudar você a curtir o fim de semana dentro de casa. Incentivando o movimento hashtag Fique em Casa, o rapper carioca Olince está ao vivo, nesse momento, com transmissão pelas redes sociais. Ele vai fazer o show da casa dele e levar rap para quem está em isolamento social. Tem para criançada também. Que tal cinema em casa? O Pirapuriando está disponibilizando pelo YouTube o curta de animação O Filho do Vento até o dia 17 de abril. É a história de um menino que tem o sonho de comer pão doce. E tem teatro também. A Artesanal Companhia de Teatro colocou 3 peças na íntegra no Vimeo, todas do universo infantil. A dica hoje é Tatá o Travesseiro. O espetáculo, que usa jogos de boneco e iluminação com sombras, conta a história do menino Lipe, que perde seu amigo, o travesseiro que ele mais gosta. Galera do Divirta-se, tudo bem? Aqui é Gabi Dotti, tem um convite maravilhoso para te fazer. E detalhe, você pode assistir aí da sua casa. É o festival Eu Fico em Casa, que tem uma programação maravilhosa. Eu me apresento agora no dia 22 de março, às 19h30, e vários artistas. E nessa quarentena cultural, a Fundição Progresso está lançando conteúdo especial com artistas que passaram pela casa. Shows, entrevistas e atividades, tudo pelo canal do YouTube de graça. É a temporada do Fundição em Casa. Tem mais música. Ei, minha gente do Divirta-se, tudo bom? Aqui é o Marcos Almeida e estou passando para deixar um convite muito especial. É o nosso primeiro festival lá de casa, que acontece agora de 20 a 22 de março, das 17 até meia-noite, direto do Instagram, com 42 artistas de diversos gêneros e estilos musicais. Até o dia 29 de março vai ter muita música com algum dos maiores nomes da MPB. É o Festival Música em Casa. São 5 shows por dia, de 7 a 9h30 da noite. Tudo pelo Instagram do festival. Divirta-se! Esse é o tempo que quero com você, me envolver, me imaginar o que tem. Um momento de respiro em meio a esse caos. O Jornal do Rio fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!